Na parte de quinta-feira, ficou somente Noé. Quando nós lemos aqui em Gênesis capítulo 7, verso 23, Gênesis capítulo 7, verso 23, aqui diz: assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até o réptil, e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. Esta frase, ficou somente Noé, traz-nos à lembrança um remanescente. Ficou um resto. A outra tradução bíblica diz assim: assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra, ficou somente Noé e os que com ele estavam. Nesse texto encontra-se a primeira menção do conceito de remanescente nas Escrituras. A palavra traduzida como ficou vem de outra palavra cujas formas do radical são usadas muitas vezes no Antigo Testamento para transmitir a ideia de remanescente, um resto que ficou. Ficou somente Noé. Deus tinha um remanescente nos dias de Noé. Deus tinha um remanescente nos dias de Abraão. Deus tinha um remanescente nos dias de Moisés. Deus tinha um remanescente nos dias de Daniel. Deus tem um remanescente nos dias de hoje. Aleluia, queridos! Aqui em Gênesis capítulo 45, verso 7, nós lemos: mas Deus me enviou à frente de vocês, falando de José, quando foi levado para o Egito, vendido pelos seus irmãos. José entendeu que era o plano de Deus, quando ele disse: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Gênesis 45, verso 7. Existia um remanescente no tempo de José. Existia um remanescente aqui também em Isaías 11:11. Deus disse: naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo. Em todos esses casos, existia um remanescente. Será que Deus tem um remanescente ainda hoje? Deus sempre teve um remanescente. E agora eu quero ler para vocês sobre o remanescente de Deus hoje. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, e vamos ver o verso 17. Capítulo 12 de Apocalipse e o verso 17. Aqui lemos sobre o remanescente de Deus hoje. E o convite de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, é para que você faça parte do remanescente de Deus. É o remanescente que será salvo. É o remanescente que será arrebatado para o céu. Aqui lemos: e o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja de Deus, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. O que é isso? Foi fazer guerra ao resto da sua semente. Satanás está irado, está embravecido, ele está encolerizado contra um resto que existe na terra, um remanescente da semente santa de Deus. Qual é a semente santa de Deus? Filhos obedientes. Filhos e filhas obedientes aos mandamentos de Deus. Foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Está claro, meu irmão? Mais claro do que isto é impossível. Deus tem um remanescente hoje? Tem. Satanás odeia este remanescente? Odeia. Por quê? Porque eles são obedientes aos mandamentos de Deus. No plano da graça divina, a aliança eterna, Deus nos salva. Deus nos salva para quê? Para nos submetermos a Ele, para o obedecermos. Deus tem uma lei para aqueles que são salvos em Jesus Cristo. Não é salvar para nada. Não é salvar você para que você continue vivendo a sua vida pecaminosa, não, queridos. Jesus Cristo nos salva com o seu sangue precioso, para nos fazer filhos e filhas de Deus, obedientes ao nosso Pai Celestial. Por isso diz aqui que este remanescente, hoje, ele tem esta característica: guardam os mandamentos de Deus. Queridos, Deus está chamando hoje você para fazer parte deste remanescente. Este remanescente também é revelado aqui em Apocalipse 14. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, verso 12. Aqui nós lemos: aqui está a paciência dos santos. Ou seja,
aqui estão os remanescentes. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. A salvação do remanescente é Jesus. Ele é a graça de Deus. Mas todos estes remanescentes, salvos em Jesus, eles têm mais uma característica. Eles guardam os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo capítulo 20. Queridos, ali estão os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Este é o pedaço da Bíblia que Satanás mais odeia, os 10 mandamentos. Porque foram escritos por Deus, não foram escritos por profetas. Jesus Cristo, Ele é a salvação, o pacto, a aliança da graça. Mas, meus queridos, nós temos que abraçar esta graça, nós temos que abraçar este Jesus, aceitá-lo como nosso Salvador. Nós temos que permitir que Ele, Jesus Cristo, gere em nós uma natureza santa. E como é que Jesus gera em você esta natureza santa? Através do Espírito Santo. Todos os filhos e filhas de Deus, eles são gerados pelo Espírito Santo, nascem da água e do Espírito. Mas quando somos gerados pelo Espírito Santo, Jesus Cristo coloca em você uma mente obediente, que guarda os mandamentos de Deus. Ah, pastor, mas se eu for guardar o sábado, se eu for guardar os 10 mandamentos, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder amizades. Queridos, Satanás odeia os que guardam os mandamentos de Deus, mas Jesus Cristo ama. O importante é o amor de Jesus Cristo na sua vida. O amor de Jesus Cristo. A graça do meu Senhor Jesus Cristo. Eu deixo com você o apelo para que você seja remanescente de Deus. Não basta ser membro de uma igreja. Não basta assistir aos cultos da igreja. Você tem que ser remanescente, porque é o remanescente que será salvo, que será arrebatado. Deus tem um fiel remanescente dentro de cada igreja, em todos os lugares. Deus tem pessoas sinceras que amam de coração a Jesus Cristo e que são obedientes à pequena luz que possuem. Deus julgará cada um pela luz que possui. Portanto, entregue-se a Jesus, obedeça à luz que Deus já derramou sobre você e que Deus lhe dê a graça do meu Senhor, o batismo do Espírito Santo, que Deus lhe dê vitórias após vitórias em Jesus Cristo, preparando-nos para a segunda vinda de Jesus em glória e majestade. Fique com esta bendita esperança, que Deus lhe dê a paz. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.